Vamos abrir então nossas Bíblias no Salmo 119, versículos 17 até 24. Se você fosse fazer agora uma oração para que Deus te fizesse o bem, ou que Deus te tratasse com bondade, quais seriam os seus pedidos? Não precisa responder, mas pense. Para Deus te tratar com bondade, fazer o bem a você. Talvez o seu pedido pudesse ser para que Deus te livre de catástrofes, ou para que Deus te livre do mal, ou para que Deus te livre de doenças, de tristezas, de fome, de miséria, de opositores, de inimigos, enfim. Mas a lista de pedidos de cada um de nós poderia variar bastante e talvez seria bem extensa. Mas o autor do Salmo 119, para ele, os pedidos dele eram bem específicos e bem enxutos. Eram poucos, pedindo pelo bem. Olha o que ele diz no versículo 17. É a introdução do texto e ele faz um pedido por bondade a Deus. Ele diz assim: faze bem a teu servo, para que eu viva. Assim obedecerei a tua palavra. Logo de início a gente vê que ele está orando, ele está falando com Deus, e nessa oração ele faz um pedido. Na minha versão, faz o bem. Talvez na sua, seja generoso, ou trata com bondade o seu servo. Perceba como ele se identifica diante do Senhor. Ele se identifica como um servo, e essa palavra é literalmente escravo, um súdito, um servidor de Deus. Pense um pouquinho no que ele está fazendo aqui. Ele se considera um serviçal de Deus, e isso significa então que há um trabalho a ser feito. Deus, como seu Senhor, deu uma ordem para ele, alguma tarefa a ser realizada, e como todo empregado, ele chega diante do seu patrão, vamos colocar entre aspas, e ele pede condições úteis de trabalho. Tudo bem, eu tenho que fazer a tarefa que o Senhor me deu, mas me dê condições úteis para isso. E essas condições para ele são o bem, um bem vindo de Deus, que só Deus pode dar. E essa expressão, bem, ou bondade, ou generosidade, vai muito além do que simplesmente você fazer um pedido por bondade de Deus. Ela traz a ideia de lidar com algo de uma forma completa, a ponto de aperfeiçoar essa coisa. Então, essa palavrinha ela era usada para se referir ao desmamar de uma criança. Então, uma mãe, ela trata bem o seu filho com bondade quando ela tira o leite dele, quando ele ainda é um bebê, mas só quando a criança já tem capacidade de ingerir alimentos mais sólidos. Porque senão ela vai ser má, ela vai tirar o único alimento que a criança tem. E em outras palavras, o que o salmista pede para Deus é isso aqui. Ele está pedindo: Deus, eu quero tudo aquilo que vai me fazer amadurecer. Eu quero desmamar das coisas de bebê. É como se ele estivesse dizendo o seguinte para o Senhor: Senhor, me faça crescer, me aperfeiçoe. E eu sei que o meu maior bem vai ser crescer e desmamar das coisas insignificantes. Se eu não amadurecer, eu não vou conseguir te servir como eu devo servir. É isso que ele está pedindo. E ainda, ele expressa quais os propósitos desse pedido no versículo 17. Perceba, ele queria ser aperfeiçoado por Deus para poder fazer duas coisas. Primeiro, para viver, e segundo, para obedecer, guardar, observar a palavra de Deus. Pense um pouquinho sobre isso aqui. Muitas pessoas desejam ter vidas longas. E as pessoas pedem a Deus por vida longa. Mas o salmista, ele não está pedindo vida longa a Deus. O que ele está pedindo mostra que ele está muito mais preocupado com o propósito da sua vida. Então, o que ele vai fazer com a vida dele, do que com a duração da vida dele. Ele diz que quer ser amadurecido para poder viver em obediência ao Senhor. Literalmente ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu não desejo outro modo de viver, a não ser aquele em que eu possa ser um verdadeiro e fiel servo seu. Essa é a melhor maneira de viver nessa terra.
E o interessante é que ele está pedindo a ajuda de Deus para fazer isso, porque a parte do Senhor, sem o Senhor, ele sabe que não vai conseguir ser um servo útil. E isso deveria ser o objetivo da nossa existência nesse mundo. Nós não que nós devamos parar de pedir, por exemplo, por vida longa, pedir por saúde, pedir por prosperidade na nossa saúde, no nosso trabalho, enfim. Mas nós deveríamos nos preocupar mais em viver uma vida com esse seguinte propósito: obedecer ao nosso Senhor, como súditos que cumprem aquilo que Ele nos mandou fazer. Então o maior benefício que Deus pode conceder para nós é para que nós possamos ser obedientes. E isso é encontrar generosidade. Isso é encontrar bondade da parte de Deus. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter uma boa saúde, ela pode ter muito dinheiro, ela pode ter poucas preocupações, mas isso não significa que ela é alvo da bondade de Deus. Porque se essa pessoa ainda é imatura, se ela ainda é desobediente, se ela ainda não desmamou das coisas dessa vida, ela deveria pedir a ajuda de Deus para amadurecer. Que nós oremos por isso, pedindo: Senhor, ajuda o teu servo a amadurecer, para que ele possa te servir, e esse servo sou eu. Se eu não for aperfeiçoado pelo Senhor, eu nunca vou crescer, e eu nunca serei um servo útil nas tuas mãos. Esse é o maior bem que o Senhor pode fazer por mim, me dar amadurecimento. E esse é o pedido maior do salmista nesse trecho aqui: amadurecimento para poder obedecer. Esse é o bem maior que ele precisa de Deus. Mas especificamente a partir de agora, a partir do versículo 18 até o 24, ele vai explicar que esse bem maior é aplicado em duas áreas da sua vida. Ou seja, o verdadeiro bem que Deus pode dar para ele nessa vida se resume a dois itens, a dois pedidos só. O primeiro pedido para amadurecer está nos versículos 18 até 20 e é bem curto: ver a palavra. Fale comigo isso. Ver a palavra. Está relacionado com a visão. Olha o que o texto, versículos 18 até 20 nos dizem: desvenda-me os olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim teus mandamentos. Minha alma se consome no anseio constante por tuas ordenanças. O primeiro pedido é para ver a palavra. Nesse trecho aqui ele faz, na verdade, que lemos dois pedidos menores, que são duas faces da mesma ideia. Versículos 18 e 19, e depois ele dá uma razão do porquê ele precisa que Deus atenda esse pedido no versículo 20. Perceba o versículo 18, a primeira parte dos dois pedidos: desvenda meus olhos. Desvendar significa tirar uma venda, descobrir algo. É como se ele estivesse pedindo para Deus abrir os olhos dele, para que ele veja algo que é oculto para ele. Ele não consegue ver. Deus desvenda para que eu possa enxergar. Mas ver o quê? Olha o que o versículo 18 diz: as maravilhas da tua lei. Para o salmista, a lei de Deus, a direção de Deus, a instrução de Deus é extraordinária, é maravilhosa. E a palavra aqui é algo que é acima de todas as outras coisas. Mas ele sabe que por natureza ele não consegue enxergar essas coisas. Na verdade, ele deixa claro que o homem é cego para as belezas da palavra de Deus, até que Deus ilumine os seus olhos. E é por isso que ele pede. Então os nossos olhos, eles querem simplesmente fitar as vaidades desse mundo. Eles querem olhar para as coisas da vida, e mesmo que talvez haja alguma beleza nas coisas da vida, nada se compara com a beleza da palavra de Deus. E é por isso que o salmista ora. Ele ora para que Deus abra os olhos dele, para que ele contemple, e essa palavra significa prestar atenção, para que ele considere a beleza da lei do Senhor. Ele não pode confiar na sua própria sabedoria. Ele precisa da ajuda de Deus para ver o mundo como Deus vê o mundo. Sabe aquela experiência
que é maravilhosa. Quando você abre a sua Bíblia e talvez aquela leitura da devocional, ou você decidiu, como o pastor tem colocado no boletim, o texto que ele vai pregar daqui 2 semanas, você decidiu na semana ficar pensando no texto que ele vai pregar domingo. E aí você pega o boletim, é esse texto que ele vai pregar. E você medita naquele texto durante a semana. E quando você tem uma coisa que fala ao seu coração, não é gostoso isso? Puxa vida, era isso que eu precisava ouvir hoje. Mas convenhamos que nem sempre a experiência é essa. A maioria das vezes você abre a Bíblia e você não vê nada ali. E você fala, isso aqui não fala comigo. Isso aqui não me dá nenhuma lição ou não me ajuda em nada. Eu não consigo enxergar o que Deus quer com minha vida com base nesse texto. Nada salta aos olhos. Agora a pergunta é, o problema está no texto? O problema está em nós? Segundo o salmista, o texto é maravilhoso. O problema está em nós que não conseguimos enxergar as maravilhas do texto. E nós deveríamos então imitar as orações do salmista. Nós deveríamos pedir, Deus, os meus olhos amam as trevas. Os meus olhos gostam de olhar para as belezas passageiras dessa vida. Tire a venda dos olhos do meu coração, para que eu veja o que realmente é belo, a tua palavra. Diante da tua palavra, Deus, tudo mais se torna ridículo. Ela é o bem mais precioso dessa terra. Me ajude a considerá-la. E aí no versículo 19 nós temos a segunda parte dos 2 pedidos. Ele diz no verso 19, não esconda de mim teus mandamentos. Mas antes de fazer esse pedido, perceba que ele lembra que é peregrino na terra. Um peregrino é um estrangeiro. O peregrino é um morador temporário em algum lugar. Então, ele está aqui, mas ele não é daqui. Ele está de passagem. Ele está rumo ao seu próprio país. Mas o salmista diz que é estrangeiro na terra. Ou seja, esse mundo não é o lar dele. Ele está de passagem nessa vida. E por isso ele pede para que Deus não esconda dele os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor são os preceitos de Deus a nós. São o código de conduta de Deus para as nossas vidas. É aquilo que nos orienta em como nós deveríamos estar vivendo. E quando ele diz esconder, não esconda, essa palavrinha significa reter, tirar da vista. O salmista, ele sabia que aquelas pessoas cujos olhos Deus não abre, como ele pediu no verso 18, não conseguem ver os mandamentos de Deus. E por isso, essas pessoas se desviam da obediência e não obedecem. Essas pessoas seguem o seu próprio coração. Mas ele sabe que ele não é desse mundo, e ele tem uma jornada a percorrer, e ele não pode ficar parado, acomodado com as coisas, do jeito de viver dessa terra. E por isso, diferente de muitos viajantes, e hoje à tarde eu citei, eu gosto muito de fazer isso para minha vergonha. Muitos viajantes, quando estão perdidos, não pedem ajuda. E isso muitos homens fazem. Diferente de nós, pelo menos eu me encaixo aqui, ele não tem medo de pedir orientação. Mas não orientação para o vizinho, mas para Deus. Deus, nessa vida, me dá a direção a seguir, porque eu sou peregrino. E uma vez que ele ora, que ele era de outra pátria, ele não é daqui, ele está dizendo isso, e ele tem um outro Senhor, e não o Senhor desse mundo, ele sabia que ele deveria seguir um conjunto de leis diferentes. Ele não segue as leis desse mundo, ele segue as leis de Deus. E para que nós possamos aprender a viver nesse mundo, sem sermos desse mundo, nós precisamos ter em vista o mapa de Deus, os mandamentos de Deus. Mas para isso nós precisamos pedir para que Deus não tire os seus mandamentos dos nossos olhos, que é o que ele pede aqui. E no verso 20 ele dá a razão do porquê ele precisa ver a palavra de Deus. Olha o que ele diz no 20. Porque a sua alma se consumia pelo anseio ou pelo desejo constante pelas ordens ou juízos de Deus. Consumir traz a ideia de esmagar, dissolver. Pensa no que a soda cáustica faz. Pensa naquele ferro velho que amassa um carro e transforma um carro num cubo de metal. É isso que ele está falando aqui. Em outras palavras, o salmista está dizendo: todo o meu ser se sente amassado
pelo anelo, pela saudade das sentenças de Deus. É como se enquanto ele estivesse viajando, ele sentisse tanta saudade do lar, que o seu peito apertava, como um carro que é esmagado em um acidente. Essa é a primeira área da bondade de Deus, que iria amadurecer o salmista. Ver a palavra de Deus. Porque sozinho ele não conseguiria fazer isso. Sem a ajuda de Deus, ele ia se perder nas vielas dessa vida, e ele não ia cumprir seu propósito, que era obedecer a Deus. Isso é o que acontece conosco. Sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos ver a beleza da palavra de Deus. E aí, se nós não vemos a beleza da palavra de Deus, nós nos perdemos no caminho dessa vida. E aí nós desviamos da rota, nós perdemos o foco, e nós saímos da estrada da obediência. E nós não devemos orar para que Deus nos tire do mundo, porque não foi por isso que o salmista pediu. O problema não está no mundo. O problema está em para onde nós estamos olhando. E é por isso que nós deveríamos orar para que Deus abra os nossos olhos na estrada escura, de uma maneira que nós possamos enxergar o caminho a seguir, a palavra de Deus. Porque nós somos estrangeiros nesse mundo. Esse mundo em que vivemos, ele é estranho para nós. Nós não deveríamos sentar e nos acomodar com o jeitão desse mundo. A lei da nossa pátria é outra lei. O modo de viver da nossa pátria, do nosso país, é diferente do desse. Então, se nós não buscarmos direção na palavra de Deus, as nossas almas nunca serão saciadas. Nós vamos viver muito tempo nesse mundo tentando encontrar prazer e encontrar alimento nos seus produtos industrializados. Os produtos químicos que não alimentam, só estragam a nossa saúde. Mas nós nunca vamos ser satisfeitos. Porque se nós não pedirmos a ajuda de Deus para sermos alimentados pela sua palavra, nós vamos viver desnutridos espiritualmente. E nós vamos viver errantes nesse mundo. Por isso, o primeiro pedido para amadurecer, eu quero ver a tua palavra. Mas o segundo pedido está nos versículos 21 a 24. E eu queria te convidar a falar de novo comigo. Nós vimos que o primeiro é ver a palavra. Então o segundo pedido é não ouvir más palavras. Fale comigo. Não ouvir más palavras. Olha o que ele diz nos versículos 21 até 24. Tu repreendeste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a humilhação e o desprezo, pois tenho guardado teus testemunhos. Príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas teu servo meditava nos teus decretos. Teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros. O segundo pedido para amadurecer é não ouvir más palavras. Para amadurecer nesse mundo, nós precisamos ter olhos fixos na palavra de Deus. Mas também nós precisamos ter os nossos ouvidos protegidos e treinados para não ouvir certas coisas. Olha o versículo 21. Ele declara algo que ele sabia muito bem. Deus repreende os soberbos. Do modo como ele está dizendo aqui, é como se ele estivesse falando: Deus, eu sei que o Senhor tem repreendido os arrogantes. É fato. Repreender, ou tem uma versão antiga que diz increpar, não é aquilo que dá problema no cabelo, mas traz a ideia de reprovar, de conter, de impedir, de barrar algo. O que ele está dizendo é que Deus castiga os que se orgulham. Deus barra eles. Deus para eles. E é isso que diz Tiago 4,6, que foi o texto que Samuel compartilhou no sábado. Vocês lembram desse texto? Deus se opõe ou resiste aos arrogantes, aos soberbos, orgulhosos, porém dá graça aos humildes. Lembra desse texto? A gente fala esse texto, mas não para pensar no que ele está dizendo. A ideia é a de que quando uma pessoa se sente, ela sente melhor que todas, ela é melhor. Deus não só a ignora, mas Deus se volta contra ela.
É o inverso daquela frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tiago 4,6 diz: se Deus é contra nós, quem será por nós? O orgulho nos coloca na linha de frente de batalha contra o próprio Deus. E o alvo de Deus é nos derrubar. Eu me oponho aos arrogantes. Pense sobre isso. Toda rebelião tem a sua origem no orgulho. Toda rebelião. Porque uma pessoa, ela não quebra regras à toa. No fundo, há nessa pessoa o desejo de fazer as coisas à sua maneira. Se uma mãe pede, faça isso, e a criança, não vou fazer isso e faço do meu jeito, ela está se rebelando, mas no fundo está o orgulho. Por quê? Porque eu vou fazer do meu jeito. A minha mãe não importa, a opinião dela não importa. Uma pessoa orgulhosa ignora a opinião alheia. A pergunta é: há maior arrogância no mundo do que viver do próprio jeito, fazendo o que você acha que é certo, ignorando a vontade de Deus? Não há. Essa é a maior arrogância do mundo. Mas para o salmista, versículo 21, a gente vê ainda, ele sabe que Deus castiga os arrogantes. E perceba como ele chama essas pessoas. Olha o versículo 21, é uma palavra bem forte. Essas pessoas são malditas, porque elas se desviam dos mandamentos de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, Deus diz um texto que vocês vão se lembrar: maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei para as cumprir. Para Deus, quem não obedece aos códigos de conduta dele, é amaldiçoado por ele. Quem despreza o que Deus diz, é desprezado por Deus. E o salmista sabia disso? Na verdade, isso servia de alerta para o salmista. Por isso que ele pede a ajuda de Deus para obedecer a Deus, para não se afastar da palavra, porque se afastar da palavra traria juízo de Deus sobre ele. Isso se aplica a nós. Saber que os arrogantes, aqueles que vivem como donos de si, aqueles que ignoram a Deus, são amaldiçoados e tem Deus contra seu inimigo, como seu inimigo, deveria nos prevenir de viver como eles. Deveria nos dar um alerta e mostrar: ouse ser arrogante. Seria estupidez se a vara do castigo de Deus nos outros não ensinasse a nós sabedoria. Ver os outros sofrendo pela desobediência e fazer a mesma coisa. A verdadeira fé nos humilha. Mas perceba no versículo 22, apesar de que ele sabia que Deus castiga os rebeldes, o salmista faz mais um pedido para Deus. O pedido é: tira de mim a humilhação e o desprezo. A palavrinha humilhação, ou na versão antiga, opróbrio, que é uma palavra que nós não usamos muito, é a tradução de uma palavra que significa provocação do inimigo, escárnio, difamação. Já desprezo é uma atitude de aversão a alguém, como resultado do orgulho e do pecado daquela pessoa. Perceba que a vida do salmista era bem parecida com a nossa vida. Qualquer semelhança é mera coincidência. Já naquela época, ele enfrentava oposição pela fé dele. Ele tinha homens e mulheres injustos que provocavam ele, que tentavam manchar sua reputação, que inventavam mentiras contra ele, que odiavam a ele só pelo fato dele ser crente e porque ele tentava obedecer a Deus. E o que ele pede? Deus, destrua os meus inimigos. Não é isso que ele pede, porque ele sabe que isso já vai acontecer. Versículo 21 ele acabou de dizer: Deus repreende essa turma. Mas ele também não pede para que eles parem de fazer isso. Mas ele pede para que Deus tire de sobre ele essas coisas. Tira de mim. Afasta de mim isso. A ideia dessa palavrinha tirar aqui é a ideia de você
subir uma alta montanha, pegar uma grande pedra e rolar essa pedra para longe. E ela vai cair, e vai rolar, e vai para bem distante de você. Ele está pedindo para Deus que Deus leve essas coisas para bem longe dele, mesmo que elas aconteçam bem longe dos seus ouvidos. Em outras palavras, é um pedido para não ouvir essas coisas. E ele começa a dar algumas razões para que Deus faça isso. Versículo 22 ainda. A primeira razão: Deus, eu peço que o Senhor role isso para longe. Primeiro, porque eu tenho obedecido os teus testemunhos. Olha o final do verso 22. Ele diz que tem guardado, que tem observado as leis de Deus. Ele era um homem obediente. Versículo 23, a segunda razão: Deus, me livre das más palavras, porque eu tenho meditado nos teus decretos. Ele diz que não eram só pessoas comuns, no versículo 23, que se opunham a ele, mas havia um tipo de pessoa em específico. Como começa o versículo 23? Príncipes, governantes, pessoas que eram chefes de nação. Ele diz que essas pessoas sentavam e falavam contra ele. E a imagem aqui é de um tribunal. Não é que eles se reuniam numa reunião nas suas casas e ficavam falando mal dele. A ideia é de que essas pessoas se reuniam num tribunal, um local onde os homens deveriam exercer justiça, e ali no tribunal eles torciam a justiça e tramavam planos para destruir o crente. Mas ele diz que a resposta dele, ao invés de tentar se defender, ou ao invés de proteger a sua imagem, ou fazer a mesma coisa que esses homens faziam com ele, então sair falando mal deles para os outros, olha o que ele diz no verso 23. Enquanto eles faziam isso, eu meditava nos teus decretos. Meditar aqui é a tradução de uma palavra que significa literalmente repetir. Mas ela também é usada para dizer como alguém cantava ou fazia poesia. Ao invés de dar ouvidos, perceba o que está acontecendo aqui. Ao invés de dar ouvidos e ficar se preocupando com as calúnias do inimigo, o salmista repetia para si mesmo aquilo que Deus pensava sobre ele. Ele fazia poesia sobre a palavra de Deus, e ele preferia repetir essas poesias para si mesmo, para lembrar a opinião que o Senhor tinha dele, ao invés de ficar ouvindo a opinião que os outros tinham, os ímpios tinham sobre ele. Terceira razão do porquê ele pede para Deus livrá-lo de más palavras, versículo 24. Na primeira parte ele diz: eu tenho prazer nos teus testemunhos. O deleite dele estava nas ordens de Deus e não na opinião dos homens. Então ouvir as palavras de Deus era o seu agrado, e isso satisfazia a sua alma. Ele não precisava do apoio dos homens para continuar a caminhada de crente nesse mundo. Só a tua palavra é o meu prazer, eu já não preciso de mais nada. E a quarta razão, no versículo 24 ainda, ele diz: eu tenho teus testemunhos como meus conselheiros. Pensa que se os príncipes se reuniam para falar contra ele, ele se reunia com a palavra de Deus para ser aconselhado. Então a lei de Deus era o guia dele, era a instrução dele, era onde ele consultava sobre alguma questão da vida. É normal que os ímpios oprimam os servos de Deus e zombem da sua piedade. Nós não podemos evitar isso. Isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Mas o remédio para isso está em não dar ouvidos a eles, mas meditar na opinião de Deus sobre nós. Porque se nós obedecemos a palavra, se nós repetimos a palavra todos os dias, se nós tivermos mais prazer nela que na opinião dos homens, e se nós buscarmos nela o conselho do que fazer nas nossas vidas, então nós vamos poder pedir para Deus para que Ele role essa pedra de difamação, de más palavras, para bem longe de nós. Mas só se estivermos fazendo isso. Isso significa que nós não precisamos pedir para que Deus puna os desobedientes, porque Deus já faz isso. Ele já disse isso no verso 21. Mas nós podemos pedir para que Deus nos preserve de ouvi-los, e Deus nos preserve de ser influenciado pelas suas más palavras. Muitas vezes nós ficamos perto demais
de pessoas que zombam da nossa fé. E aí nós ficamos tristes pela maneira com que as pessoas falam isso. Mas a solução não é tentar provar que nós estamos certos, mas é pedir para que Deus tire de perto de nós essas palavras. E é óbvio, Deus só vai responder se nós estivermos obedecendo, meditando, tendo prazer e buscando os conselhos da sua palavra. E esse é o bem que o salmista pediu a Deus. Não o livramento de um mundo mau, onde há pessoas más ao seu redor, mas ele pediu por poder para ver a palavra de Deus, mesmo no mundo mau, e para ser preservado de ouvir o que os homens maus falavam sobre ele. Porque se isso acontecesse, lembra do que ele disse no verso 17, ele seria desmamado e amadureceria na sua peregrinação nessa terra, até chegar na sua morada final, que é o céu. É interessante como isso aqui nos faz lembrar de Jesus Cristo. Jesus foi o maior peregrino de todos nesse mundo. Mas mesmo assim, mesmo em meio a pecadores, Jesus obedeceu a palavra de Deus, Jesus seguiu o mapa da santidade. E não só isso, mas Jesus foi odiado pelos príncipes da terra. E mesmo sendo inocente, ele não revidou a oposição desses homens. E em todo o tempo, Jesus permaneceu meditando na palavra de Deus. Mesmo condenado injustamente, ele manteve o seu prazer nas ordens do Senhor. E ele enfrentou tudo isso em terra alheia e sofreu calado para nos possibilitar vencer esse mundo. Então, por causa da morte e ressurreição de Cristo, nós podemos ter acesso à nossa pátria no céu. E é olhando para o nosso verdadeiro lar que nós podemos encontrar motivação para andar nesse mundo. Porque um dia as oposições vão ter fim. Um dia toda maldade vai ser julgada definitivamente. Nós só precisamos crer no autor do mapa, crer em Jesus Cristo e seguir o que ele diz, porque ele vai nos guiar para o nosso verdadeiro lar. O trabalho mais difícil, o trabalho de abrir o caminho para o céu, ele já fez. E se nós orarmos corretamente, ele vai nos mostrar na sua palavra e vai nos livrar das más palavras para que nós possamos obedecê-lo. E se nós obedecemos a Jesus, verdadeiramente nós vamos experimentar a maior bondade dessa vida, amadurecimento espiritual. Mas eu quero que você pense como é viver nesse mundo sem Cristo, sem Ele. Não há visão, só há trevas, escuridão, cegueira. E o pior, as más palavras não são aquelas que nós ouvimos, mas aquelas que saem de nós. Isso é algo que nós precisamos decidir. Queremos viver nessa vida como peregrinos a caminho da maturidade e do céu, ou como moradores cegos que não podem servir a Deus por causa da escuridão em que vivem.